No Brasil, punir o criminoso é o crime. O safado lidera uma quadrilha que roubou quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos dos cidadãos brasileiros pagadores de impostos. Está denunciado em 10 ações penais. Prova dos crimes o lulam, e ele e seus amigos de safadeza são presos alguns dias após perderem o foro especial no colegiado de amigos togados. Daí vem um desembargador aliado e manda soltar toda a organização criminosa, sob a alegação de que é preciso respeitar a lei. E eu pergunto, quem precisa respeitar a lei? Esses pilantras respeitaram alguma lei enquanto saqueavam o bolso do povo brasileiro? Para completar a bagaceira, o líder da quadrilha freta um jatinho particular para fazer a ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo. E paga com que dinheiro? Ora, com o dinheiro que roubou de cada um de nós, inclusive do desembargador que mandou soltá-lo. Um tapa na cara de cada homem e mulher honestos deste país. A decisão do desembargador surgiu como um alívio para inúmeros notáveis. Conseguiram em poucos dias praticamente destruir a Operação Descontaminação da Polícia Federal. Em suma, está tudo novamente contaminado. Aliás, que fique bem claro, nunca se imaginou que a luta contra a corrupção fosse ser fácil. Sempre será árdua, difícil e sem fim. Os canalhas nunca deixarão de existir. Nesse sentido, foi a mensagem postada no Twitter pelo juiz Marcelo Bretas. O silêncio é a única resposta que devemos dar aos tolos, porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites. O alvo da desmoralizante provocação irá entender. As pessoas de bem, para quem um magistrado dirigiu a mensagem, também entenderão e certamente não irão arrefecer. Ninguém mais respeita o maior veículo de comunicação do país. É enxovalhada por todos os lados, pois na ânsia por dividendos não respeita nada e nem ninguém. Após ter sua bilionária fonte de recursos públicos cortada, ficou totalmente sem rumo e atordoada a tentar atacar Bolsonaro dioturnamente, de todas as formas, na esperança de que o governo caia e que possam recuperar a mamata perdida. Assim, nem os próprios concorrentes, que outrora mantinham um certo distanciamento às aberrações da emissora, não mais perdoam. Nesta segunda-feira, o empresário Marcelo de Carvalho, dono da Rede TV, utilizou o Twitter para desmascarar o conluio entre a emissora e o combalido Instituto de Pesquisas. Precisa dizer mais alguma coisa? Isso não é jornalismo, é campanha, e campanha suja. Marcelo se referia à pesquisa Ibope que tentou desmoralizar Bolsonaro dizendo que o presidente tem 34% de aprovação, mas que foi desmascarada logo em seguida pela Real Time Big Data, na Record, que enterrou a farsa mostrando que Bolsonaro tem quase o dobro de aprovação do que o divulgado pela emissora a qual Bolsonaro já caracterizou como inimiga do governo. Uma vergonha escancarada que demonstra a total falta de credibilidade e de respeito com a inteligência da população brasileira. Enquanto a grande mídia deixa claro que notícias positivas sobre o governo serão boicotadas, dando lugar a fofocas e tentativas desesperadas de implantar crises de relacionamento, a internet está aí, com os canais oficiais do governo divulgando os dados reais para a população que cada vez mais abandona os profetas do caos e percebe que estamos em uma guerra, na qual a maior parte da imprensa é inimiga da população, que enganou por décadas. Carlos Bolsonaro postou em seu Twitter alguns avanços que já demonstram o caminho que o Brasil vai tomar já nos próximos meses. Graças à internet, os bons resultados podem ser mostrados e há muito o que fazer ainda. O Brasil criou cerca de 211 mil novas vagas de trabalho com carteira assinada nos 2 primeiros meses do ano. A visão liberal de nosso governo passa confiança à economia real e os empresários começam a contratar mais. O início das concessões de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias e linhas de transmissões de energia. O começo de diversas medidas para desburocratizar a economia. Redução de mais de 21 mil cargos comissionados e gratificações em número de ministérios. Estudos para extinções de estatais e outros assuntos relativos em andamento para mais enxugamento da máquina pública.
Sobretudo, o compromisso com o equilíbrio fiscal e a apresentação da nova Previdência. Vamos ganhando confiabilidade e atraindo investimentos. O reflexo de tudo isso virá como a sociedade almeja e faremos muito mais. Carlos postou também o trabalho do levantamento da Frente Parlamentar para combater as mentiras da esquerda, que criaram postagens falsas na tentativa de criar dúvidas sobre o rombo na Previdência, chegando a dizer que não existe o rombo, pois é só o governo cobrar a dívida. No relatório transformado em imagem, podemos observar que a dívida realmente é gigantesca e chega à casa dos 500 bilhões de reais, mas o rombo na Previdência chega próximo a 8 trilhões. O relatório explica também que cobrar a dívida é sim fundamental, mas está longe de cobrir o rombo. O informativo diz também que o governo enviou o projeto de lei número 1646/2019, que fecha o cerco contra os grandes devedores e acelera a cobrança da dívida. E informa que em 2018 o PT, partido que lidera a oposição contra a reforma, liderou também o ranking dos partidos que mais deviam à Previdência, um calote de 8 milhões de reais. O ex-presidente Lula, mesmo depois de preso por assaltar a população brasileira, continua causando rombo aos cofres públicos. Nós estamos bancando uma despesa mensal de cerca de 50 mil reais para bancar os 8 servidores que prestam serviço ao ex-presidente, mesmo com o petista na cadeia. A mordomia tem sido questionada na Justiça Federal e o Ministério Público defende a redução desses benefícios em virtude da prisão. Assim como os outros 5 ex-presidentes da República vivos, Lula tem direito vitalício a 4 seguranças, 2 motoristas, 2 carros oficiais à disposição e 2 assessores. Além das despesas com seu staff, o contribuinte ainda arca com um custo de cerca de 10 mil reais por dia com a manutenção do petista preso em Curitiba. Como Lula já está preso há mais de 11 meses, sua prisão já custou ao contribuinte mais de 3 milhões de reais. Isso é um absurdo, um atentado contra a população de bem, um incentivo para que governantes bandidos cometam seus crimes e ainda assim continuem zombando da cara do povo. Qualquer político bandido deveria perder, imediatamente após ser condenado, todas as regalias bancadas com o suado dinheiro da população de bem e devolver em dobro tudo o que foi roubado. Existem novidades e novidades. Em novembro de 2018, numa entrevista coletiva, o então futuro ministro da Justiça do governo Bolsonaro defendeu incisivamente o endurecimento das regras para que o sistema prisional deixe de ser leniente com aqueles que foram condenados por crimes graves. No início de fevereiro, já na titularidade da pasta, o jurista paranaense apresentou um substancial conjunto de propostas para aperfeiçoar o combate à criminalidade, valorizar policiais e endurecer penas. São 34 páginas alterando 14 leis e modernizando conceitos penais, processuais e penitenciários. Um nocaute no Brasil paralelo que aterroriza tudo e todos. É necessário, inadiavelmente necessário, promover uma alteração drástica nos dispositivos legais relacionados às penas de delitos cruéis e de corrupção. Nessa rúbrica se enquadram os homicídios qualificados, o latrocínio, o tráfico de drogas, os sequestros, todas as formas de extorsão, a pedofilia, o caixa 2 e a corrupção que debocha do país, ou seja, barbaridades que os brasileiros se acostumaram a ver, ler e ouvir diariamente. Na prática, penas inconsistentes e benefícios paternalistas, além de assintosos em relação às vítimas, seus familiares e policiais, são lirismos jurídicos que, após permanecerem praticamente inalterados por mais de 4 décadas, se esgotaram. Não funcionam mais, não convencem mais, faliram. O Brasil do terceiro milênio é um país encurralado pela violência porque não reagiu à altura da evolução dos crimes e dos criminosos. E nisso, a audiência de custódia associada à proibição do uso de algemas, 2 tremendos retrocessos patrocinados pelo moralismo alienado do Supremo Tribunal Federal, agravaram sobremaneira o quadro.
É exatamente por conta dessa omissão dos poderes e pela completa falta de planejamento que o país está entre os primeiros do mundo em índices de homicídio e roubo, sendo que determinadas cidades e regiões brasileiras registram o dobro de crimes da média nacional. Vitaminado pela impunidade assegurada por um ordenamento paleolítico, o nível de perversidade e ousadia das práticas delituosas é crescente e vem aterrorizando estados e municípios de todos os portes. Esta violência intolerável e os índices bélicos de criminalidade que lhe acompanham inseriram o Brasil no rol dos países mais violentos do globo. Para ter uma ideia do quanto a sua taxa endêmica de crimes supera em 3 vezes a média mundial, é necessário admitir que o sistema penitenciário, a justiça criminal e a lei de execuções penais, nos moldes como estão, não têm sido minimamente suficientes para conter a escalada de atrocidades praticadas contra os brasileiros. É impossível não perceber a profunda degradação de tudo isso. Ao contrário do que pregam humanistas que jamais pisaram num IML ou filósofos que nunca estiveram frente a frente com um estuprador, o Brasil se encontra na pré-história ao manter essa farsa que é o regime semiaberto, ao não reduzir a maior idade penal, ao limitar penas em 30 anos, ao não disciplinar uma jornada diária de trabalho para presos, ao não privatizar presídios e, sobretudo, ao desconsiderar a prisão perpétua para crimes hediondos, matéria não incluída no pacote do eminente ministro de Estado. O Congresso Nacional precisa ser pressionado a debater com seriedade essas medidas. Sérgio Moro, abnegado e corajoso, driblou o marasmo e atacou a criminalidade. Agora é com o Congresso.